Então vamos lá. Então ela tem esse caráter, a correção parcial, ela tem esse caráter subsidiário, porque somente poderá ser utilizada quando não houver um recurso próprio na legislação ordinária para impugnar esta decisão. Mas há que se notar que deve existir o quê? Um erro in procedendo. O que significa isso? O juiz erra na aplicação do procedimento que a lei determina, né? Contudo, isso causa um tumulto, uma inversão da ordem do processo, uma inversão tumultuária do processo. Cabível, então, a propositura da correição parcial. É lógico, se para aquela decisão que causou aquele erro, a lei disser que cabe apelação, ou, por exemplo, o juiz errou na dosimetria da pena, o que visa reformar uma sentença condenatória é a apelação, e não correição, uma correição parcial. A correição parcial não se admite quando houver erro injudicando. Então, se você não se conforma porque o juiz praticou uma injustiça com aquela decisão, você vai interpor o recurso que a lei determina. Então, quando o juiz ele erra na aplicação da jurisdição, ou seja, no mérito da questão, não se fala em correição parcial. Correição parcial toda vez que existir um erro improcedendo. O juiz erra na aplicação do procedimento, causando um tumulto no processo. Vou dar um exemplo antes de falarmos mais a fundamentação. Vou dar um exemplo para que vocês possam entender melhor. Vamos imaginar que o delegado conclui o inquérito, envia para o juiz competente. O juiz competente abre vista para o Ministério Público. O Ministério Público pode requerer o arquivamento, ele pode oferecer denúncia e requerer novas diligências. Ou requerer, se fosse o caso, tivesse em vigência, requerer a proposta de não persecução criminal nos termos do artigo 28A, que está suspenso, repito novamente, está suspenso a sua aplicabilidade, a sua eficácia, por decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, esta parte. Mas vamos ao que interessa para a gente no exemplo, é quando o Ministério Público no inquérito, quando abre vista para ele no inquérito, ele requer novas diligências. Se ele requer novas diligências e o juiz indefere esse pedido de nova diligência, fica evidente que o juiz está cometendo um erro improcedendo. Por quê? Ora, se é o titular da ação penal, que é o Ministério Público, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, que está dizendo que não tem todos os elementos ainda no inquérito e ele precisa de uma investigação para que ele forme a convicção, para que ele busque esses elementos lá em sede de inquérito policial, para que se possa exercer, oferecer a denúncia, dar início à ação penal, o juiz jamais poderia indeferir. Se ele indeferir, o Ministério Público pode propor uma correição parcial contra esse ato do juiz, visando a sua reforma. Tá certo? Tudo bem? Então, isso é uma das hipóteses que eu demonstrei para vocês, em que ocorre o erro improcedendo. O juiz erra na aplicação do procedimento, então faz jus a aplicação da correição parcial. E nós vamos verificar, só a título assim, de curiosidade para vocês, que este é um recurso mais utilizado para o Ministério Público, pelo Ministério Público, aliás. Por quê? A defesa ela tem em mãos, a maioria das vezes que ocorrem situações de erro improcedendo que cause uma inversão tumultuária no processo, ela pode utilizar-se do habeas corpus. Já o Ministério Público não, ele não pode utilizar do habeas corpus. Então, nesse caso, ele utiliza mais a correição parcial. Não que a defesa estaria impossibilitada de propor a correição parcial. Não é isso que eu estou dizendo.
Estou dizendo que, na prática, a defesa acaba se utilizando mais do habeas corpus. Por quê? É um procedimento mais sério, um procedimento mais rápido do que a correição parcial, certo? Por isso que nós estamos com esta argumentação, tá bom? Mas vamos falar então um pouquinho da previsão da correição parcial. Primeiro, ela não está prevista no Código de Processo Penal. Ela não está prevista no Juizado Especial, ela não está prevista diretamente na Constituição Federal, e eu vou explicar por que essa não previsão na Constituição Federal. Ela está prevista no Código Judiciário de São Paulo, e eu não vou falar do Código Judiciário de outros, a lei orgânica, lei de organização judiciária de outros tribunais. Eu vou exemplificar aqui o Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o Código Judiciário do Estado de São Paulo, que é o Decreto-Lei 3/69, que é o Código Judiciário do Estado de São Paulo, lá no artigo 93 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, está previsto lá a correição parcial. Toda vez que ocorrer por parte da autoridade judiciária, tanto de decisão ou despacho, em fase de inquérito ou em fase de processo, ocorrer uma decisão, um despacho que causar uma inversão tumultuária do processo, mediante o erro praticado por essa autoridade judiciária, que é o chamado error improcedendo. Tá certo? Então, antes de continuar a fundamentação, discute-se bastante na doutrina que se trata de um recurso ou se trata de uma medida administrativa correicional. Prevalece o entendimento absoluto, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, que trata-se evidentemente de um verdadeiro recurso que visa reformar, visa modificar aquela decisão de primeiro grau, corrigir aquele erro de primeiro grau que causou essa inversão tumultuária no processo. Tá certo? Então, não se trata simples medida correicional para que se aplique uma medida administrativa contra o juiz. É lógico que tem essa previsão, o próprio regimento interno do Tribunal de Justiça tem que, se julgada procedente a correição parcial, deve-se comunicar o Conselho Nacional da Magistratura para que se tome as providências em relação ao comportamento da autoridade judiciária. Mas nem por isso a correição parcial deixa de ser um verdadeiro recurso, um meio de impugnar uma decisão visando a reforma ou confirmação daquela decisão do juiz eivada de erro improcedendo, erro no procedimento, que causa uma inversão tumultuária das partes. Certo? Inversão tumultuária do processo, desculpe, não é das partes. Inversão tumultuária do processo. Então, nós estávamos falando sobre a fundamentação e falamos lá do decreto do Código Judiciário do Estado de São Paulo, decreto 3/69, artigo 93, tem a previsão da correição parcial. No Código de Processo Civil não tem previsão de correição parcial. Muitas dessas hipóteses, agora com a taxatividade do agravo de instrumento no novo Código de Processo Civil, interpõe-se agravo de instrumento. Mas e aquelas hipóteses que não contemplam agravo de instrumento? Como que você vai? Será que cabe também correição parcial no processo civil? Porque ela não está prevista no processo civil. Ela não está prevista no Código. Nós temos até agora uma previsão. Código Judiciário do Estado de São Paulo. Decreto 3/69, artigo 93. Mas aí surgiu aquela questão sobre a correição parcial, no seguinte sentido. Será que a mesma não é inconstitucional? Essa correição parcial que nós temos aqui no Estado de São Paulo, será que não é
inconstitucional? Aí o porquê seria? Qual seria a argumentação nesse sentido? Bom, a argumentação seria que, bom, uma lei estadual não pode legislar sobre matéria de processo. Então, o Estado está impedido, constitucionalmente, de legislar sobre o processo, sendo, nos termos do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, matéria de competência da União. Compete à União privativamente legislar sobre a matéria de direito penal, direito processual. Então, faleceria de constitucionalidade a correição parcial. Mas nós encontramos aí uma outra argumentação que a faz de maneira doutrinária, até mesmo de jurisprudencial, que faz a mesma ser constitucional. Por quê? Ela está prevista também na Lei 5.010/66, que é essa lei. Essa lei rege todo o procedimento da Justiça Federal e lá no artigo 6º, inciso 1º desta referida lei, ela fala da correição parcial. Ora, então, nós já temos uma lei estadual que fala de correição parcial e nós temos agora uma lei federal. Artigo 6º, inciso 1º da Lei 5.010/66, que trata do procedimento na Justiça Federal. Então, agora nós temos uma lei federal falando sobre correição parcial. Então, nesse caso, nós entendemos que não há que se discutir mais a sua inconstitucionalidade, porque se existe a lei federal também contemplando esta matéria, nós estamos diante da legítima competência da União para falar sobre a matéria de processo. Que, aliás, o Estado, aí sim nós vamos ver o procedimento da correição parcial, aí sim o Estado tem legitimidade, nos termos do artigo, salvo engano, artigo 24, inciso 9 da Constituição Federal, que diz que compete ao Estado legislar sobre a matéria de procedimento. Então, o procedimento o Estado pode legislar, não sobre o processo, que é competência da União. Mas a Lei 5.010/66, artigo 6º, inciso 1, ela fala da correição parcial. Então, nós temos uma lei federal falando sobre esse recurso, então ela deixa de ser questionada a sua inconstitucionalidade. Tudo bem? E ela está prevista também, a correição parcial, não como correição parcial, mas ela está prevista indiretamente na Constituição Federal como reclamação. Então, entende-se que na Constituição existe uma forma de correição parcial, mas não com esse nome. Ela é chamada de reclamação e não correição parcial. Então, o próprio regimento interno do STF, o artigo 156 ao artigo 162, ele está previsto no regimento interno do STF, essa forma de reclamação. Está previsto também no STJ, no artigo 187 ao artigo 192, no regimento interno do STJ. Está previsto também na Constituição Federal a reclamação, mas aí faz a mesma função da correição parcial, no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Está prevista também a reclamação. A súmula 735 do STF também fala sobre a reclamação, que não admite a reclamação ou a própria correição parcial quando já houver transitado em julgado aquele ato ou aquela decisão objeto da impugnação. Tá bom? E está previsto também no artigo, falando de reclamação contra as decisões ou entendimentos do Supremo Tribunal Federal,
no artigo 102, inciso 1, letra F da Constituição Federal, e em relação ao STJ, descumprimento das suas decisões, dos seus entendimentos, está previsto no artigo 105, letra 105, inciso 1, letra L da Constituição Federal. Aliás, não, eu falei invertido, desculpa. Presta atenção, eu falei invertido. Artigo 102, inciso 1, letra L, fala da reclamação por descumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 105, inciso 1, letra F da Constituição Federal, que fala da reclamação contra a decisão proferida que descumpre uma súmula do STJ ou do STF. Então, cabe a reclamação. E até mesmo de súmula vinculante, né? Por exemplo, vamos imaginar que o próprio juiz descumpre uma súmula vinculante do STF. Você pode diretamente interpor uma reclamação constitucional direto ao Supremo Tribunal Federal. Não tem o nome de correição, como nós estamos falando, mas é vista também como uma forma de correição, mas aí com outro nome. Ela é chamada de reclamação perante a Constituição Federal. Tá certo? Então nós falamos aí toda a argumentação em relação à correição parcial. A própria Lei 8.038/90, artigo 13º, também fala desta reclamação das decisões dos tribunais superiores. Então falamos aí uma gama de argumentação referente à correição parcial e referente à reclamação. Então, em nível constitucional, ela é vista, ou em nível regimental dos tribunais superiores, ela é vista como reclamação. Mas em primeiro grau aqui, o que nós estamos estudando é aquela correição parcial que está prevista no Código Judiciário do Estado de São Paulo e está prevista também no regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. Artigo 659 e seguintes do regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo está a previsão da correição parcial. Tudo bem? Alguma pergunta até aí? Deu para entender o que eu disse sobre essa parte de fundamentação? Então, se vocês forem fazer uma reclamação de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, vocês não vão falar correição, vocês vão falar de reclamação, conforme está previsto no artigo 157 ao artigo 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, bem como está previsto no artigo 102, inciso 1º, letra L, da Constituição Federal. Vocês vão dar o nome de reclamação. Tá? E artigo 103, letra A, parágrafo 3º da Constituição Federal. Isso se você for reclamar de uma decisão que está em desacordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o descumprimento de uma súmula vinculante ou de um enunciado do próprio Supremo Tribunal Federal. Alguém tem alguma pergunta nesse sentido? Artigo 187 ao artigo 192 do STJ. Tá? Em nível constitucional, o artigo 105, inciso 1, letra F da Constituição Federal. Tá? Essa é a previsão em relação ao STJ. Tudo bem? Do STF, artigo 157 ao artigo 162 do Regimento Interno, e artigo 102, inciso 1, letra L da Constituição Federal, que trata da reclamação, e o artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição Federal, e a súmula 735 também do STF, que ela enuncia no sentido de que não admite, seja correição ou reclamação, se aquele ato jurisdicional ou aquele despacho que causou a inversão tumultuária do processo mediante erro do juiz já houver transitado em julgado. Esse é o teor da súmula 735 do STF. Tudo bem?
Tranquilo até aí? Então vamos lá, vamos continuar. Em relação ao cabimento da correção parcial, nós já falamos, toda vez que houver erro ou abuso de decisão ou despacho da autoridade judiciária, seja em fase de inquérito policial, seja em fase de processo judicial. Então, para que ocorra a possibilidade de você propor a correção parcial, primeiro, há que se demonstrar o erro do juiz, o erro ou abuso. Segundo, que esse erro ou abuso tenha causado uma inversão tumultuária do processo. Eu já dei um exemplo, deixa eu dar outro exemplo aí clareando. Primeiro exemplo, eu falei das diligências do MP, vocês estão lembrados. Segundo exemplo, o juiz deve ouvir vítima, na audiência de instrução, vítima, peritos, testemunhas de acusação e testemunhas de defesa. Vamos imaginar que ele ouve a testemunha de defesa antes de ouvir a vítima, antes de ouvir a testemunha de acusação. Será que isso é possível? Não é possível, porque estaria ferindo o quê? A ordem processual, que diz que a defesa, o interrogatório é sempre em último lugar, mas as testemunhas também de defesa devem ser ouvidas somente após as testemunhas de acusação. Esta é a ordem processual. Então, se o juiz determina que ouça a testemunha de defesa ao invés de primeiro ouvir as testemunhas de acusação, ele está cometendo um erro no processo. Isso causa um tumulto no processo, uma inversão tumultuária que causa o quê? Uma paralisação, uma problemática desnecessária no processo. Então, nesse caso, caberia a correção parcial também, tá certo? Então, nós falamos do erro ou abuso. Esse erro ou abuso praticado pela autoridade jurisdicional deve causar uma inversão tumultuária no processo, deve causar também um gravame para as partes. Por que gravame para as partes? Isso é importante. Pode ser que esse erro do juiz que tenha ocorrido e não observando o procedimento, ele não cause nenhum prejuízo para as partes. Se ele não causar nenhum prejuízo, aí nós estamos diante do artigo 563 do Código de Processo Penal, que no processo penal não será declarada a nulidade de nenhum ato processual se não causar prejuízo às partes. Então, se não causou prejuízo, esse ato não será declarado nulo, de forma alguma. Agora, tem o caso de presunção de prejuízo, que aí a nulidade é absoluta. Uma audiência realizada sem o advogado do réu ou sem advogado nomeado para o réu. O réu está lá, o juiz ouvindo testemunho, o réu está sem advogado. Isso é nulidade. Não precisa nem de se demonstrar o prejuízo, porque ele já é presumido pela lei. É uma garantia constitucional que foi violada. Então, isso é nulidade absoluta. Presume-se o prejuízo. Caso contrário, você tem que demonstrar. Toda vez que falamos de nulidade relativa no processo penal, você deve demonstrar o prejuízo sob pena do ato não ser anulado, seja tanto a acusação quanto a defesa. Você tem que demonstrar a ocorrência do prejuízo para a parte que alega esse prejuízo. Isso é o teor, então, do artigo 563. Tá? E mais um requisito para o cabimento da correção parcial é que inexista recurso específico para impugnar a referida decisão. Então, se existir um recurso próprio que a lei determina para impugnar aquela decisão, você jamais poderia utilizar a correção parcial. Então, o juiz denegou a apelação, ela era tempestiva,
tinha os requisitos, o juiz denegou. Então ele está causando um tumulto aqui no processo, no meu recurso, no meu direito ao duplo grau de jurisdição. Eu posso utilizar a correição parcial? Não, porque o recurso cabível da decisão do juiz que denega a apelação é o recurso em sentido estrito, com fundamento lá no artigo 581, inciso 15º do Código de Processo Penal. Então, é necessário que haja erro ou abuso por parte da autoridade jurisdicional, que esse erro ou abuso cause uma inversão tumultuária no processo, que este procedimento adotado possa causar um gravame para as partes, e é necessário que não exista meios próprios ou recursos ordinários para você impugnar esta decisão que causou essa inversão tumultuária do processo. Tudo bem? Tranquilo até aí? Alguma pergunta? Eu acredito que vocês estudaram isso no processo civil ou não estudaram? Não, né? E vocês não é qualquer doutrina de processo penal também que vocês vão encontrar correição parcial também, não. Não são todos os doutrinadores que falam de correição parcial no processo penal. Mas é um instrumento importante, toda vez que existir esse erro improcedente. E sempre diferenciando, erro injudicando. O juiz erra no exercício da jurisdição. Aí é mérito. As provas todas levam a absolver. O juiz condena. Ele errou. Ele errou na fundamentação. Isso é mérito. Então é erro injudicando. Se é erro injudicando, nunca caberá correição parcial, porque tem um recurso próprio para você impugnar a decisão. Se você não concorda, se era para absolver, o juiz condenou, você apela da decisão. Certo? Então, quando houver esta incursão no mérito da autoridade judiciária, causando um erro injudicando, não caberá a correição parcial. Caberá o recurso próprio que a lei admitir para impugnar aquela decisão que adentrou o mérito. Então, ele extinguiu, por exemplo, o processo reconhecendo a prescrição. Em sede de processo de conhecimento, ele extingue o processo reconhecendo a prescrição. Então, ele adentrou no mérito, uma decisão terminativa de mérito. Tá? Não cabe apelação? Não, por quê? Porque cabe recurso em sentido estrito. Toda vez que o juiz deferir ou indeferir requerimento de extinção da punibilidade pela prescrição ou qualquer outra causa, se for um processo de conhecimento, cabe recurso em sentido estrito. Se for um processo de execução, cabe agravo à execução. Tudo bem? Então, nós já exemplificamos aí duas formas de cabimento, duas hipóteses de cabimento de correição parcial. Uma, quando o juiz indefere o pedido de novas diligências apresentadas pelo Ministério Público, nesse caso é um caso típico de correição parcial. Quando o juiz não obedece à ordem legal de oitiva de testemunhas, que a lei determina, primeiro vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, ele inverte esta ordem de oitiva. Nesse caso, ele está causando um tumulto processual, que é possível interpor a correição parcial. Agora, lembra que eu falei no início? Se isso acontece com a acusação, aconteceu no processo. A acusação, não, primeiro tem que ouvir as minhas testemunhas. Ela pode interpor uma correição parcial. Já a defesa pode também? Pode. Só que ela pode utilizar o habeas corpus? Pode, por quê? O artigo que trata das hipóteses de cabimento de habeas corpus, o artigo 648 do Código de Processo Penal, ele fala que cabe habeas corpus toda vez que o processo for manifestamente nulo. Então, a partir do momento que o juiz faz esta inversão da ordem das oitivas de testemunhas, está ocorrendo uma ofensa à garantia constitucional da ampla defesa, o que gera a nulidade do ato. E isso você pode buscar
o reconhecimento desta nulidade através de um habeas corpus. Mas você está impedido de propor uma correição parcial? Não. O Ministério Público é que não pode promover o habeas corpus. Ele tem que usar a correição parcial. Mas a defesa pode abrir mão da correição parcial e interpor um habeas corpus, cujo procedimento é mais rápido. Certo? Então falamos desse exemplo. Outro exemplo. O juiz ouvir testemunhas que foram arroladas fora do prazo. Isso não estou dizendo que no processo penal o juiz não possa ouvir testemunhas como testemunhas do juízo. Vamos imaginar que o promotor arrolou 2 testemunhas, a defesa arrolou 3 testemunhas. No decorrer ali daquele oitivo, ali daquelas 2 testemunhas que são policiais, o juiz viu a necessidade que o policial comentou em uma outra testemunha. Tal. O juiz pode ouvir essa testemunha como testemunha do juízo? Pode, porque isso é em nome do princípio da verdade real, que é aplicada no processo penal, a verdade real. O processo civil é a verdade formal, né? Mas apesar que o processo civil hoje, moderno, em busca da pacificação social, ele deu mais liberdade ao juiz na produção da prova, mas sofre limitações. Já no processo penal, não. O juiz pode ouvir a testemunha como testemunha do juízo. Agora, o que o juiz não pode se o promotor não arrola a testemunha, o juiz fala, não, eu vou ouvir essas 3 testemunhas aqui que presenciaram os fatos lá. Ora, o juiz, então nós temos o processo acusatório, cada um com a sua função. O juiz, então, está se fazendo de órgão acusador? Ele não pode fazer isso. Então, se ele falar, não, o promotor não arrolou as testemunhas, ele fala que vai ouvir as testemunhas. Ou o promotor tem que arrolar na denúncia, não é? No oferecimento da denúncia, ele tem que arrolar as testemunhas. Vamos imaginar que ele arrola depois, e o juiz vai ouvir essas testemunhas arroladas depois. Não pode. Por quê? O juiz tem que ser imparcial. O processo nosso é processo acusatório, cada um com a sua função. O Ministério como titular da ação penal, o juiz como órgão jurisdicional que vai aplicar a jurisdição solucionando aquele conflito de interesse qualificado pela pretensão resistida. O réu vai se opor àquela pretensão através da defesa técnica. Então, se o juiz assim o fizer, ouvir testemunhas fora do prazo legal, arroladas fora do prazo legal, é possível a correição parcial. Não só por parte da defesa, eu dei o exemplo do Ministério Público, mas a defesa também. A defesa tem que rolar as testemunhas na defesa preliminar, a defesa inicial, né? Se ele não o fizer e arrolar depois, o juiz também não pode ouvir aquelas testemunhas arroladas fora do prazo. Mas isso não significa que a defesa não pode. Olha, o Ministério Público arrolou essas testemunhas. Olha, tem uma testemunha aqui que eu tomei conhecimento agora que ela sabe dos fatos. Eu estou requerendo que Vossa Excelência ouça aquela testemunha como testemunha do juízo. Isso pode. Mas o que pode também não é o juiz começar a agir como defensor do réu e começar a ouvir testemunhas de defesa que não foram arroladas ou foram arroladas fora do prazo legal. Isso estaria ocorrendo o quê? Um erro in procedendo, que causa um tumulto no processo. Inversão tumultuária dos atos no processo. Tá certo? Tudo bem? Outro exemplo? Pois não. Não é dos pedidos das partes. O juiz, no processo penal, ele tem essa liberdade em busca da verdade real. Então, o juiz pode determinar uma prova de ofício. As partes não requereram uma perícia. O juiz fala, ora, estou determinando a realização daquela perícia. O juiz pode? Pode. Ora, eu vou ouvir aquela testemunha que não foram roladas pelas partes. Eu posso, para formar a minha convicção, juiz. Princípio da livre convicção motivada. Sim, ele pode. Agora, o que eu estou dizendo para vocês é que ele não pode deixar a parcialidade dele e agir como acusador ou defensor.
Se o promotor não arrola nenhuma testemunha na denúncia, quem tem que provar quem tem que provar aquilo que está alegado lá na petição é o promotor, na denúncia. Agora, se ele prova como testemunha e não arrolou testemunha, o juiz vai ficar agindo como acusação e ouvir todas as testemunhas que ele entender que acusa o réu? O juiz pode falar, lógico que não. Da mesma forma, a defesa não arrolou testemunha. O juiz vai começar a ouvir todas as testemunhas que vêm ser favorável ao réu? Não. Mas o juiz não está impedido em determinadas ocasiões para formar a sua convicção, ouvir uma ou outra testemunha como testemunha do juízo. O que ele não pode é deixar a sua imparcialidade e agir como órgão defensor ou como órgão acusador. É isso que ele não pode. Tudo bem? Outra hipótese de correição parcial é, por exemplo, eu arrolo 5 testemunhas, testemunhas de defesa. Aí o juiz fala o seguinte, olha, eu ouvi 3 testemunhas de defesa, eu não vou ouvir mais testemunhas. Eu já formei a minha convicção, eu vou ouvir só essas 3 testemunhas. O juiz está errado. Se eu arrolei 5 testemunhas no prazo que a lei determina, e eu insisto na oitiva dessas testemunhas, o juiz está obrigado a ouvir as testemunhas. Não é faculdade do juiz, é o direito do réu que sejam ouvidas todas as testemunhas. Agora, eu posso desistir. Ouviu 3 testemunhas e fala, excelência, eu vou desistir da oitiva dessas 2 testemunhas. Ok. Mas se eu não desistir e o juiz falar que não vai ouvir, ele está causando uma inversão tumultuária no processo. Está causando um prejuízo para a defesa, um gravame para a parte. Da mesma forma, o promotor. O promotor pode, no rito ordinário, podemos arrolar 8 testemunhas. Até 8 testemunhas. E essas 8 testemunhas, o juiz fala, eu vou ouvir só 5, vou ouvir só 6. Não. Ele tem que ouvir as 8 testemunhas. Se o promotor desistir, tudo bem, eu vou desistir de 2, então vai ouvir só 6. Ok. Mas se o promotor insistir, não, eu quero ouvir as 8, o juiz fala, eu vou ouvir só 5. Correição parcial. Porque ele está causando uma inversão tumultuária do processo. Tá? Outro exemplo que nós podemos dar, quando o juiz recebe a denúncia, vamos imaginar que o promotor ofereceu a denúncia de furto qualificado. Artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2, Código Penal. Furto qualificado. A denúncia. Dá os fatos que no dia tal, fulano de tal, subtraiu concurso de pessoas, tal, 2 pessoas subtraíram. Ele oferece a denúncia. O juiz não pode receber aquela denúncia, por exemplo, como furto simples. Ou como roubo, não pode. Se ele assim o fizer, isso na denúncia, né, ele estaria cometendo um erro improcedendo. Para receber a denúncia, ele tem que verificar se existe indícios de autoria e materialidade. Ponto final. Tanto que entende que essa decisão que recebe a denúncia não precisa ser fundamentada, não precisa ser motivada. A decisão que recebe a denúncia, indícios de autoria e materialidade comprovado, receba a denúncia. Certo? Então, se ele alterar essa classificação e não receber como está a denúncia, é um caso de aplicação da correição parcial. Mas depois ele não pode decidir diferente? Pode, mas é na sentença. Quando ele vai dar a sentença, se ele entender que há uma emenda na acusação, a emendatio libelli, artigo 383, ele pode até condenar o réu a uma pena mais grave do que a descrita na denúncia. Ele pode dar uma nova classificação jurídica, ainda que imponha a pena mais grave. Pode. E não há violação ampla à defesa. Por quê? A defesa se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação. A defesa se defende que no dia tal, hora tal, fulano de tal fez isso, isso e isso. É isso que você vai se defender. Não que isso caracterizou um 55.
Não, você vai defender dos fatos. Então o juiz pode dar nova definição dos fatos, ainda que com isso possa aplicar uma pena mais grave, é a emendatio libelli, artigo 383 do Código de Processo Penal. Agora, toda vez que houver mudança dos fatos na sentença, o juiz entender, antes dele dar a sentença, que durante a instrução os fatos mudaram, houve circunstância elementar não contida na denúncia que foi comprovada, aí ele tem que baixar o processo para o Ministério Público aditar, indicar testemunhas e para a defesa manifestar, indicar testemunhas e fazer essa produção da prova. Isso chama-se mutatio libelli, artigo 384 do Código de Processo Penal. Certo? O que ele não pode é alterar a classificação do crime descrito pelo promotor no recebimento da denúncia. Ele tem que recebê-la ou rejeitá-la, mas no momento, no mesmo termos que ela chegou até ele. Nesse momento ele não pode alterar nada. Agora, antes da sentença ele pode, depois da instrução. Certo? Então isso cabe correição parcial. Outro exemplo também, ele indeferir diligências requeridas pelo Ministério Público, de expedição de ofícios à CPFL para buscar o nome de uma testemunha, endereço de uma testemunha, endereço de um réu. É lógico, quando o Ministério Público tem meios próprios para fazê-lo, né, e aí a própria lei orgânica do Ministério Público ela traz essas possibilidades, aí o juiz pode indeferir. Mas quando não, o Ministério Público, por exemplo, a quebra do sigilo, indeferiu a quebra do sigilo, é possível a correição parcial. Porque o Ministério Público não pode fazê-lo senão através do Poder Judiciário. Então isso é uma hipótese de correição parcial. Indeferir diligências para encontrar. E a defesa também, por exemplo, eu preciso de uma testemunha. Eu tenho o nome dela, mas não sei onde que ela mora. Então eu vou pedir para o juiz para expedir ofícios a CPFL, as companhias telefônicas, ao cartório eleitoral. Porque eu preciso do judiciário. Se eu for até lá, eles não vão me fornecer esse endereço, caso ele exista, essa pessoa cadastrada lá. Então eu preciso do judiciário. Se o juiz indeferir, nós estamos diante da possibilidade de uma correição parcial. Ou outro exemplo, quando um exemplo clássico de correição parcial, já falamos vários, né? Indicando que error in procedendo. Vamos imaginar que o Ministério Público requer o arquivamento e o juiz entende que não é caso de arquivamento. Bom, se o juiz entende que não é caso de arquivamento, ele deveria remeter ao Procurador-Geral nos termos do artigo 28. Mas o que ele faz? Fala, não, esse promotor está louco, não é caso de arquivamento. Eu vou mandar lá para a polícia para fazer outras diligências lá no inquérito. Processo acusatório, cada um com a sua função. A função do juiz, entre outras, né, mas a função principal do juiz é de julgar. Ele tem que ser imparcial. Então, o promotor requer o arquivamento, ele discorda. Ao invés dele mandar para o procurador, o que ele faz? Ele manda para a polícia e para o delegado continuar investigando. Olha, isso é um caso clássico de erro in procedendo. O juiz errou na aplicação do procedimento. Causou uma inversão tumultuária no processo. Porque o procedimento que ele deveria tomar de acordo com a lei não é esse. Era mandar para o procurador-geral. E ele não fez isso, mandou para a delegacia, para o delegado continuar investigando. Se o próprio titular da ação penal está falando que não tem elementos e requer o arquivamento, se o juiz discordar, ele que envia para o procurador-geral, que o procurador-geral ou iria oferecer a denúncia ou nomearia um outro promotor para oferecer. É o que diz o artigo 28, e agora com essa reformulação, parte dele está suspensa por decisão do ministro Fux, conforme eu já havia adiantado para vocês. Certo? Bom, a legitimidade para propor a correição parcial. Então, essa legitimidade, ela coincide com a posição de parte. Né? Coincide com a posição de parte. Ou seja, o Ministério Público, a defesa, o assistente de acusação, todos eles terão legitimidade para interpor a correição parcial.
Lembrando que, quanto à defesa, ela se utiliza mais do habeas corpus do que a própria correição parcial, o que não está impedido de utilizar a correição parcial. Certo? Tudo bem? Procedimento da correição parcial. Bom, já que não... tudo isso no Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, a Constituição Federal fala da correição, mas como reclamação, né? Fala indiretamente, mas fala lá como reclamação. No Estado de São Paulo, de acordo com o Código Judiciário do Estado de São Paulo, decreto 3/69, Código Judiciário do Estado de São Paulo, ele prevê no seu artigo 94 o procedimento da correição parcial. E o procedimento da correição parcial é o mesmo procedimento do agravo de instrumento. Então, o artigo 94 do decreto 3/69, que é o Código Judiciário do Estado de São Paulo, ele diz que a correição parcial deve seguir o rito do agravo de instrumento. Mas, engraçado, para vocês terem uma ideia, antes da criação da emenda 45 de 2004, que tinha os tribunais de alçada, né, com a emenda 45 de 2004, que foi a reforma do judiciário, extinguiu todos os tribunais de alçada. E quando tinha os tribunais de alçada, falava que se aplicava o procedimento do rese na correição parcial. Como extinguiram todos os tribunais de alçada, seja no âmbito civil ou criminal, ficou o Código Judiciário, que fala que o procedimento aqui no estado de São Paulo, em outro estado pode ser diferente, no estado de São Paulo, o procedimento da correição parcial é o procedimento do agravo de instrumento. Então você vai interpor onde o agravo de instrumento? Vamos imaginar, foi o juiz da terceira vara criminal de Ribeirão Preto que cometeu o erro improcedente. O que você vai fazer? Você vai interpor o agravo lá no tribunal, vai ser distribuído para uma das câmaras do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vai ser sorteado um relator, né? E você demonstra, através desses documentos, você tem que instruir seu agravo, não é? Os principais peças do processo, decisão agravada, certidão da intimação da decisão agravada. Aí está lá no artigo 1016, 1017, 1019 do novo Código de Processo Civil, que fala dos requisitos do agravo de instrumento. Então, aplica tudo do agravo de instrumento. Então, você vai interpor o agravo de instrumento lá no tribunal, né? Vai mandar uma cópia do seu agravo no prazo de 3 dias para o juiz de primeiro grau, né? Para ver se ele reforma a sua decisão ou mantém a sua decisão. Então, aqui nós temos o juízo de retratação. Por que nós temos? Porque o agravo de instrumento tem essa possibilidade do juiz se retratar. Então, se o juiz se retratar da decisão aqui em primeiro grau, o juiz da terceira vara, depois que você mandou uma cópia do agravo para ele, o que ele vai fazer? Ele vai se retratar e vai comunicar ao tribunal que o agravo perde o objeto, porque houve a retratação do juiz em primeiro grau. Não queria ouvir as testemunhas faltar, as 2 testemunhas que eu tinha rolado. Entrei com o agravo de instrumento, correição parcial, mas seguindo o agravo de instrumento. Protocolei a correição parcial lá no tribunal. Tá? Mando uma cópia para o juiz aqui da terceira vara. Ele pode falar, não, eu vou ouvir as 2 testemunhas. Aí ele comunica o tribunal, aí a correição parcial vai perder o objeto. Mas é como se fosse um agravo de instrumento. Ela segue tudo que rege o agravo de instrumento. Por isso que eu falei 1016, 1017, 1018, 1019 do novo Código de Processo Civil, que fala do agravo de instrumento. Então ela segue todo o rito do agravo de instrumento. Se você não instruir, por exemplo, com a certidão, com a decisão agravada, o tribunal não vai conhecer a sua correição parcial. Como que ele vai conhecer se você não enviou cópia da decisão agravada? Como que ele vai analisar? Ou a certidão da intimação da decisão agravada. Porque como o tribunal vai analisar a tempestividade da sua correição parcial.
E aí tem uma discussão agora em relação ao prazo. Qual que é o prazo da correição parcial? Bom, o prazo do agravo era 10 dias. Então se discutia 10 dias. Hoje o prazo no processo civil ele foi unificado para 15 dias. 15 dias. E esses 15 dias, exceto embargos declaratórios, são 5 dias. Todos os demais prazos no processo civil são de 15 dias. Tá? Então, seria de 15 dias? Esses 15 dias seria prazo corrido, né? Igual ao artigo, contagem do artigo 798, parágrafo 1º. Porque ainda que você busque uma interpretação analógica, os prazos no processo penal, eles não foram a contagem do prazo no processo penal, ele não foi revogado pelo Código de Processo Civil. Ainda que você vai buscar lá o agravo do instrumento que está no Código de Processo Civil, para você utilizá-lo aqui, o procedimento dele na correição parcial, os prazos devem ser contados em dias corridos, conforme determina o artigo 598, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Dias corridos, e não como o processo civil, que são dias úteis. Certo? Mas existe uma outra dúvida ainda sobre prazo, porque a Lei 5.099, 5.010/66, ela diz que o prazo é 5 dias. Então tem essa discussão na doutrina, se é 5 dias ou será 15 dias. Eu ficaria o que diz a lei federal, porque se tem uma lei federal falando sobre correição parcial e está falando sobre o prazo da mesma, eu não iria, ainda que é lei que rege o procedimento em crimes da Justiça Federal, eu não me arriscaria em buscar esse prazo do agravo de instrumento. Eu ficaria com o prazo de 5 dias, 5 dias corridos, mesmo porque trata-se de um erro em procedimento de regras de natureza urgente que você quer resolver. Então eu ficaria, e por segurança ficaria com 5 dias e não 15 dias do agravo, porque a própria lei 5.010/66, aí no artigo 6, salvo engano, artigo 7º, 8º ou 9º, por aí, vocês vão encontrar lá que ela fala do prazo de 5 dias para propor a correição parcial. Então eu ficaria a indicar esses 5 dias e não os 15 dias do agravo. Mas tem essas duas fundamentações. Eu ficaria nos 5 dias porque é uma forma de você não perder o prazo, de você não ter prejuízo algum. Porque se você fica com os 15 dias corridos, chega lá o tribunal e fala, não, mas a lei especial 5.010/66 fala em 5 dias, então o seu recurso está intempestivo. Não compensaria esse risco. Certo? Tudo bem? Então, quanto ao efeito da correição parcial, nós falamos que o efeito dela primeiro, tem o efeito diferido, interativo ou regressivo, que é o juízo de retratação? Tem, porque o agravo de instrumento tem, ela segue o procedimento do agravo de instrumento. Ainda que se fosse o rese lá atrás, também tinha, porque o rese também tem o juízo de retratação. Então, você vai interpor a correição parcial lá no tribunal, comunica o juiz de primeiro grau que você interpôs a correição parcial, o juiz deve se manifestar se mantém ou não a decisão. Se ele manter a decisão, tudo bem, o tribunal vai julgar a sua correição parcial. Se ele modificar, ele comunica ao tribunal que a sua correição perdeu o objeto, porque ele modificou a decisão dele já proferida em primeiro grau. Tá certo? Então esse efeito tem. O efeito suspensivo, via de regra, não é efeito devolutivo, devolve a matéria para o tribunal analisar. Mas pode-se dar o efeito suspensivo sim, como tem, já que segue o procedimento do agravo, o agravo não tem a possibilidade do efeito suspensivo, do tribunal der efeito suspensivo naquela decisão de primeiro grau? Sim, desde que presente o periculum in mora e o fumus boniuris.
Se demonstrado periculo in more fumus boniuris, o tribunal pode dar efeito suspensivo. Vamos imaginar que o juiz não ouviu duas testemunhas de defesa. E aí ele abre a instrução do processo, finalizando o processo e indo para a sentença. Você entra com a correição parcial. E você pede um pedido do efeito suspensivo lá na correição parcial, lá no tribunal. Se o tribunal der, ele vai comunicar ao juiz e falar, para o andamento do processo até que eu possa julgar a correição parcial. Se o juiz não se retratar, é lógico. Então, o tribunal pode dar o quê? Um efeito suspensivo na correição parcial. Suspender o andamento do processo em primeiro grau, tendo em vista aquele erro improcedendo. Certo? Agora, se ele não der o efeito suspensivo,